mais uma videoaula de matemática. Lançamento vai ser da 112 até 117, mas a tia André inicia sempre pela correção. A correção é da página 106 até 111. Na página 106, número 1. Leia os itens e responda conforme a ação realizada anteriormente usando o círculo. Aquele círculo que a tia Andréia pediu para que vocês recortassem, né? E fizessem todos aqueles procedimentos que eu informei, né? Aquelas dobraduras, para que vocês conseguissem dividi-los. Quando você dividiu o círculo em duas partes, como ele ficou? Represente no círculo ao lado usando uma régua. Então, esse círculo ao lado, vocês dividiram ele, tá? Em duas partes, ok? Então, vocês colocaram, né? Fizeram uma linha no meio dele. O círculo dividido ao meio ficou com duas partes. Para formar um círculo inteiro, precisamos de duas metades. B. Você consegue se lembrar de alguns objetos que podemos repartir pela metade? Escreva pelo menos 5 exemplos. Um exemplo a tia Andréia deu, né? Pizza. Página 107, número 2. Quando você dobrou o círculo pela segunda vez, ele ficou dividido em 4 partes. Use uma régua e represente como ele ficou no círculo azul ao lado. Aqui nesse círculo, vocês dividiram ele em 4 partes. Com quantas partes o círculo ficou quando você repartiu pela metade cada uma das 4 partes? Se cada pedaço desse vocês dividiram pela metade, vai dobrar o valor. Então, se vocês fizeram isso, vocês encontraram 8 partes. De quantas partes o círculo precisa agora para ficar inteiro? Depois que vocês dividiram em 8 partes, quantas partes ele precisa para ficar um inteiro, né? As 8 partes também. C. Colhe as partes que você recortou aqui e forme um círculo inteiro novamente. Vocês pegaram esse círculo, recortaram em 8 partes e agora vão colar para que o círculo fique completo, inteiro. Página 108. 3. Em quantas partes um círculo poderia ser dividido além dessas que você dividiu? Ele pode ser dividido em 3, 5, 7, 9, 10. Isso aí é uma resposta, tá? Pessoal. 4. Se você dividisse o círculo em mais partes, o que aconteceria com essas partes? Quanto mais o círculo for dividido, menores serão suas partes. 5. Na hora do intervalo das aulas, às vezes a turma da Eleva divide o lanche. Veja o chocolate que Luquinha levou para a escola. Em quantos pedaços iguais Luquinha pode dividir esse chocolate? É uma resposta também pessoal, tá? Mas em 2 partes, 4, 8. Lembrando que tem que ser um número de acordo que cada um receba a mesma parte, tá? Um número de partes iguais. B. Considere as divisões abaixo e escreva como podemos chamar cada parte do chocolate de acordo com cada caso. Se ele dividir ao meio, terá 2 pedaços. Podemos chamar cada um deles de metade ou 1/2 do chocolate. E se ele dividir as metades pela metade, ele terá 4 pedaços. E cada um dos pedaços chama-se 1/4 do chocolate. Página 109. Divida a figura em 3 partes iguais usando uma régua. Vocês dividiram em 3 partes iguais. Use uma cor diferente e divida cada uma das partes ao meio. Dividiu as 3 partes iguais. Em cada pedacinho dessas partes que foram divididas, vocês vão dividir de novo ao meio usando uma outra cor. B. Em quantas partes a figura toda foi dividida? Agora, ela está dividida em 6 partes. 2. Divida este outro retângulo também em 3 partes iguais usando uma régua. Use outra cor e divida cada uma das 3 partes em 3 partes iguais. Então, primeiro, vocês dividiram em 3 partes. Depois vão dividir cada uma dessas 3 partes em 3 partes iguais. Em quantas partes ficou dividida a figura toda? Fazendo isso,
vocês vão perceber que ela ficou dividida em 9 partes. 3, escreva um texto no caderno com as conclusões sobre o que você acabou de fazer. Isso estaremos corrigindo na live. Página 110, 1. O que você acha que a diretora está pensando em fazer? Explique, né? Que a turma da Eleva anunciou que queria enfeitar o muro da escola. O que ela está pensando em fazer? Ela pensou em dar uma parte do muro para cada aluno. 2. Um dia depois do anúncio da diretora, outros 5 alunos manifestaram vontade de desenhar no muro também. A diretora já tinha mandado dividir o muro em 5 partes. E agora, como ela poderia fazer? Ajude-a a encontrar uma solução sem que ela tenha de mandar pintar por cima das marcações. Escreva um texto explicando como você faria para garantir espaços iguais no muro para todos os 10 alunos que querem desenhar. Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, nós vamos corrigir depois, mas lembrando que o muro já está dividido em 5 partes. Então, ela deve pedir para dividir cada uma dessas 5 partes pela metade, que assim ela vai conseguir totalizar 10 partes. 3. Para o muro inteiro ficar pintado, quantas partes deverão ser pintadas pelos alunos? 10 partes. Página 111, número 4. Quantas pontas esta estrela possui? 5 pontas. 5, pinte a metade de cada uma das 5 pontas usando cores diferentes. 6. Agora pinte a outra metade de cada ponta sem repetir as cores que você já usou. De quantas cores você precisou? Precisou de 10 cores. Justifique. Porque a estrela ela está dividida em 10 partes e não podia ser repetido nenhum tipo de cor, né? Teriam que ser cores diferentes. Então, 10 cores. 7. Como chamamos cada uma das 10 partes da estrela? Chamamos de 1/10 ou 10ª parte da estrela. Página 112, nós vamos iniciar o nosso lançamento, tá? Representação fracionária. Torugo tem uma coleção com 7 bonés. Ele está usando um deles, o azul, seu preferido. Veja abaixo os outros bonés da coleção de Torugo. Então, aqui, né, ele tem uma coleção. De acordo com essa coleção, vocês vão responder. A. Quantos bonés há na coleção de Torugo? Vocês vão contar aqui. Lembrando que tem que contar o que ele também está na cabeça. Então, aqui, por exemplo, ele tem 7 bonés, ok? Então, podemos dizer que é 1/7 de bonés da coleção de Torugo é azul. Por quê? Ele está usando, o que está na cabeça. Então, 1/7, né? Porque dos 7 bonés ele está utilizando. B. Quantos bonés da coleção de Torugo são verdes? Vocês vão contar aqui a quantidade. Então, podemos dizer que... Quantos bonés verdes tem aqui? 2. Então, podemos dizer que 2/7 dos bonés da coleção de Torugo são verdes. C. Quantos bonés Torugo tem na cor vermelha? Na cor vermelha, ele tem 3 bonés. Então, a gente pode dizer que 3/7 dos bonés da coleção de Torugo são vermelhos. D. O que podemos dizer do boné amarelo da coleção do Torugo? O boné amarelo da coleção Torugo, ele representa o quê? 1/7, porque ele só possui um boné amarelo dos 7, tá? Dos 7 bonés que ele tem na sua coleção. Na página 113, podemos representar a quantidade de cores dos bonés de Torugo por meio de frações. Cada boné da coleção de Torugo representa 1/7 da coleção. 1/7. O número que fica em cima da fração, ele é chamado de numerador. Representa cada bonés da coleção, ok? E o denominador é o número que fica sempre embaixo, que representa o total de bonés da coleção de Torugo. Ou seja, ele sempre vai representar o inteiro, o total daquela fração. 2.
Agora represente com frações a quantidade de cada cor de boné da coleção de Torugo. Depois escreva no caderno como são lindas essas frações. Primeiro aqui vocês vão escrever em forma de fração, como está aqui em cima. Esse 1/7 vocês vão colocar de acordo com a quantidade de bonés. Lembrando que o denominador, que é o número que fica embaixo, representa sempre o total dos bonés. Então, o número que vai ficar embaixo de cada uma dessas frações que vocês vão colocar no número 2 vai ser o número 7, tá? O denominador sempre será 7. E em cima, que é o numerador, vocês vão colocar a quantidade de bonés. Por exemplo, o verde, 2/7. O 2 vai ficar em cima, o 7 vai ficar embaixo. O amarelo, 1/7. Por quê? É um boné amarelo na cor amarela. E 7 representa o total de bonés que Torugo possui, tá? E depois vocês vão escrever no caderno como que vocês estão lendo essas frações, tá? Sistematizando. Chamamos o número da parte superior da fração de numerador e o número da parte inferior de denominador. O numerador representa quantas são as partes que estamos considerando. Já o denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Se for feita a divisão em 4 partes, refere-se a quartos. Se for feita a divisão em 8 partes, refere-se a oitavos. E assim por diante. Já nas frações com denominadores maiores que 10, o denominador vem acompanhado da palavra avos. Lemos o numerador e então o denominador acompanhado da palavra avos. Veja, antes da tia Andréia explicar aqui embaixo, vocês vão marcar todo esse sistematizando, tá? A partir de chamamos até a palavra avos. Marquem tudo. Aqui embaixo tem alguns exemplos de acordo com frações que o denominador são maiores que o 10. 5, 15 avos, tá? Se o denominador forem maiores, tá? Que o 10, denominador é o número que fica embaixo na fração. Vocês vão escrever e acrescentar a palavra avos, ó. 5, 15 avos. 12, 24 avos. Na página 114, escreva como podemos ler cada fração abaixo. A primeira, ó, nós podemos ler 1/2 ou metade. A última aqui, ó, 4/19 avos. Por quê? O denominador é maior do que 10. Então, a gente escreve o número e acrescenta avos. Então, 4/19 avos. Temos também aqui, ó, 3 quartos. Tia Andréia, o quartos não vai colocar avos? Não, porque o 4 é menor do que 10. Nós só colocamos avos, acrescentamos avos, quando o denominador, que é o número que está embaixo, for maior do que 10. 4. Escreva a fração que representa a parte pintada das figuras a seguir. Aqui, todos os denominadores que vão ser os números que vão ficar embaixo da fração, vai ser a quantidade que foi dividida. A letra A, em quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4. Então, o número que vai ficar embaixo dessa fração vai ser o número 4, que é a quantidade que essa fração foi dividida. O numerador, que é o número que fica em cima, é a quantidade de frações que foram pintada, a quantidade de partes que foram pintadas. Então, aqui, na letra A, foram pintadas quantas partes? 3. Então, a resposta, 3 quartos. Na letra D, quantas partes foram divididas essa fração? Em 6 partes. Então, o número 6 vai ficar na parte de baixo da fração. Quantas partes foram pintadas nessa fração da letra D? 1, 2, 3. Então, 3 vai ficar em cima. Eu vou encontrar 3/6. Na página 115, pinte as partes dos inteiros de acordo com as frações indicadas em cada figura.
A primeira, 1/4, ou seja, ela foi dividida em 4 partes, então 4 ficou embaixo. A parte de cima que representa o valor que eu vou pintar essa fração. Então, 1/4 na letra A eu vou pintar uma parte só. Na letra C aqui, ó, 3/8. A fração aqui, né, foi dividida aqui, essa parte aqui foi dividida em 8 partes, tá? 8 partes ficou embaixo, que é o total que foi dividido. Agora, quantas partes eu vou pintar? Eu vou verificar o numerador que fica em cima, 3. Então, eu vou pintar na letra C, 3 partes. 6. Estes são os ursinhos de Duda. Pinte 1/3 deles. Dica: o denominador sempre mostra em quantas partes você divide seu inteiro, ou seja, sua capacidade total. Tia Andréia, como que eu vou saber que eu vou pintar 1/3? Muito fácil. Vocês vão contar o total de ursos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas partes que ele está pedindo aqui para vocês pintarem? 1/3. Vocês vão pegar a quantidade de ursos e vão dividir pelo denominador, que é o número 3. Vocês vão dividir 6 dividido por 3, vocês vão encontrar 2. Com isso, vocês vão pintar 2 ursinhos. 7. Pinte 1/4 de todas as formas abaixo. Isso aqui, quando a fração estiver dividida em 4 partes, é fácil. A letra A está dividida em 4 partes, vocês vão pintar uma. A letra B, quantas partes estão divididas? Aqui estão divididas em 16 partes. Vocês vão pegar o 16 e vão dividir por 4, que é o que está sendo pedido, ó, 1/4. Vocês vão pegar sempre o denominador e dividir. Então, vocês vão pegar e vão dividir. 16 dividido por 4, vocês vão encontrar 4. Então, na letra B, vocês vão pintar 4 pedaços. Na letra C, quantas partes foram divididas? 8. Vocês vão pegar o 8 e dividir por 4. Vocês vão encontrar o valor 2 e vão pintar 2 partes. Na letra D, muito fácil, né? 1/4 está dividido em 4, é só pintar uma. Então, lembrando que o denominador sempre mostra em quantas partes você vai dividir o seu inteiro. Página 116, 8. Observe a quantidade de ovos da caixa a seguir e responda. Quantos ovos há na caixa? Se vocês contarem aqui, há 12 ovos. Qual é a fração que representa cada ovo? Vamos lá. A minha fração embaixo vai representar o total de ovos, 12. Em cima, que é o numerador, cada ovo representa 1/12. Então, em cima da minha fração, eu vou colocar o número 1, que representa cada ovo, e na parte de baixo, o número 12, que são todos os ovos aqui dessa caixa. C, como podemos ler essa fração? 1/12. Por quê? 12 é maior do que 10. Quando o denominador for maior do que 10, nós temos que acrescentar a palavrinha avos. 9. Considere a caixa de ovos da questão anterior e responda. Quantos ovos representam 6/12 do total de ovos? O que eu vou fazer aqui? 6/12. Quantos ovos representam? Muito fácil. O 6. Por que, tia Andréia? Porque aqui já está informando 6/12, já está informando a representação da fração. Então, a resposta 6 ovos. B. Que outra fração poderia representar essa mesma quantidade? Explique como você pensou. A outra fração pode ser 1/2 ou metade, né? Por quê? Se a caixa aqui há 12 ovos e a metade de 6, a metade de 12 é quanto? 6. Ok? É o mesmo que 6/12. C. Quantos ovos representariam 1/4 dos ovos da caixa? Escreva como você pensou. 1/4 dos ovos da caixa equivale a 3 ovos. Tia Andréia, como que a senhora descobriu isso? Quantidade de ovos, 12. Eu vou pegar o 12 e dividir por 4, da fração 1/4, não é 1/4? Então, eu vou pegar o 12 e dividir por 4. 12 dividido por 4, 3. D. Qual outra fração representa 1/4 de 12 avos?
1/4 de 12avos. Vocês podem pegar o 4 e multiplicar, né, por 3. Por quê? Qual o número que eu multiplico por 4 que vai dar 12? O 3. Então, eu posso encontrar 3 dozeavos. Ou também eu posso pegar o 12 e dividir por 4. E eu vou encontrar 3, completando a fração, 3 dozeavos. Como lemos esta fração? A fração da letra D, a tia Andréia já falou. 117, 10. Analise as coleções e descubra qual quantidade cada fração representa no inteiro. O meio de 8. Vocês vão analisar, né? Vão colocar aqui e também vão circular a quantidade que vocês encontraram. O meio de 8. Vocês vão pegar o número 8 e vão dividir pelo denominador. 8 dividido por 2 eu encontro, vocês vão encontrar o valor. Vão colocar o valor ao lado e vão circular a quantidade que vocês encontraram. 1/3 de 9. Eu pego o 9 e vou dividir pelo denominador, que é o 3. Qual o resultado que eu vou encontrar? Vão colocar aqui, vão circular a quantidade de carrinhos de acordo com o valor encontrado. C, 1/4 de 12. Vocês vão pegar o 12 e dividir por 4 e vão encontrar o valor. 11. Theo sonha em ser presidente um dia. Ele tem ideias muito boas. Hoje, por exemplo, ele estava conversando com sua irmã sobre a quantidade enorme de brinquedos que tem e quanto dinheiro seus pais devem ter gastado para comprar todos eles. Decidiu então que não quer mais brinquedos novos. Vai levar seus carrinhos quebrados a uma dessas oficinas que consertam brinquedos. Chamou a irmã para ajudá-lo na missão. Eles fizeram uma busca na coleção de 35 carrinhos de Theo. Separaram 2/5 da coleção, pois esses carrinhos estavam com algum defeito. Quantos carrinhos estavam estragados? Bom, ele tem um total de 35 carrinhos e foram separados 2/5 da coleção. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os 35 carrinhos e vou dividir pelo meu denominador. 35 dividido por 5. Eu vou encontrar o resultado. Depois que eu encontrar o resultado, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2. E vou encontrar a quantidade de carrinhos que estavam estragados. Então, tia Andréia vai repetir. Vocês vão pegar o 35, dividir pelo denominador, que é o 5. 35 dividido por 5, vocês vão encontrar um resultado. Com esse resultado, vocês vão multiplicar pelo número 2, que é o numerador. E depois vocês vão encontrar o resultado de quantos carrinhos estavam estragados, tá? Tia Andréia vai ficando por aqui. Não se preocupe que na live estarei tirando todas as dúvidas, tá? Fiquem com Deus, um abraço.